Vamos abrir aqui com o doutor Ervaldo Sampaio, juiz de Direito, para fazer suas explicações e explanações iniciais. Senhor presidente da Câmara Municipal, em nome de quem eu peço licença para saudar todos os demais integrantes dessa mesa. E por questão de economia processual, como eu vou ter muito pouco tempo, né, e eu não quero, evidentemente, ser chato e nem tomar, vamos dizer, estar falando só eu, dentro de um tema tão importante e que todos sabem, eu realmente falo muito, principalmente de um tema que, modéstia à parte, a gente vem estudando, a gente vem trabalhando, a gente vem cada vez mais se atualizando nesse tema. Então, eu vou saudar todos os demais integrantes e, vez por outra, evidentemente, eu faço menção um ao outro no decorrer da nossa fala inicial. E, repito, eu vou falar um pouco menos do que eu penso ou que seria razoável para eu poder retornar e efetivamente ter um debate. Porque, desde já, eu gostaria que tivesse ideias contrapostas à minha. Eu vejo aqui colegas professores, né, porque eu também sou professor. Eu vou falar 3 coisas inicialmente que não têm a ver diretamente com a reforma política. E uma delas é a qualidade que eu estou aqui. Mas eu vejo que tem professores aqui, são meus colegas, e eu quero debater, porque pode ser que algumas ideias sejam diferentes da minha. Isso é importante para o aprofundamento do debate da democracia. 3 coisas eu quero falar antes, propriamente dito, da fala sobre a reforma política. Primeiro, eu queria dizer que eu sei que é quase impossível as pessoas me dissociarem da figura de juiz, né? Eu sei que é difícil, tanto é verdade que eu fui chamado como juiz, eu sou entrevistado como juiz, tudo é juiz, ou seja, é impossível Ervaldo Sampaio vir fora da palavra juiz. Beleza, mas eu não estou aqui como juiz. Eu quero deixar muito claro que eu não estou aqui como juiz. Eu queria demais que Deus me desse a possibilidade de eu me desfazer, ou então o regimento, ou então a Constituição, qualquer coisa fizesse, que eu não fosse juiz agora. Como não é possível, vocês sempre vão me ver como juiz, eu sou juiz para vocês, mas eu vou morrer dizendo, como se na prática, que eu não estou aqui como juiz. Eu estou como um cidadão que resolveu se tocar há algum tempo, resolveu se indignar com essa corrupção que começa, infelizmente, senhor presidente, dentro do processo eleitoral e que, por força dessa luta pessoal, eu acabei integrando um movimento social, representando um movimento social, o movimento de combate à corrupção eleitoral, que, junto com diversas outras entidades, da qual me orgulho muito que está aqui, a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa desse grande presidente que tem lutado também pessoalmente, ele já me disse, Erval, eu realmente estou como presidente, mas eu quero aderir pessoalmente à luta. E, evidentemente, ele que o faça no momento oportuno, porque eu falo mais com ele como presidente, ele não me deu nem autorização para que eu fizesse, mas ele já me disse que pessoalmente se encontra como eu. Então, que fique claro, eu represento aqui um movimento de combate à corrupção eleitoral, como cidadão, e, evidentemente, eu sou um estudioso também, vereador. Aí eu sou, não posso negar que eu sou um estudioso desse tema, eu tenho livros escritos na linha da temática, tenho artigos científicos, tenho um site, inclusive, que foi a partir da minha luta pessoal, junto com outro também lutador, que também é professor comigo. Nós temos um site que nós disponibilizamos, evidentemente, a discussão não só da reforma política, mas diversos outros temas ligados à cidadania e democracia. Então, que fique bem claro, essa é a primeira fala que eu quero deixar. Segunda fala, eu sei que é difícil as pessoas deixarem de levar para o lado pessoal. É impressionante. Impressionante, vereador. As pessoas levam, meu prefeito, o professor, a pessoa leva para o lado pessoal. Impressionante. Então, pelo amor de Deus, se vão continuar levando para o lado pessoal, podem levar.
Agora, eu não falo de pessoa nenhuma. Eu não tenho nada contra ninguém. Contra ninguém em específico. Se as pessoas ainda vão continuar chateadas comigo pessoalmente, pelo trabalho que eu fiz, aí sim, como juiz eleitoral, é problema das pessoas. Se as pessoas vão continuar chateadas comigo pelas verdades que eu falo na minha conta pessoal do Twitter, pela verdade que eu falo no meu Face, e pelo que eu vou falar aqui, nessa casa, que eu vou já entrar e agradecer ao senhor presidente, podem continuar. Agora, eu quero dizer para vocês e dizer para todos que nos assistem através da TV Câmara, que eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Contra ninguém. Em específico, com essa casa que me recebe tão bem, que inclusive eu tenho para falar bem. Eu tenho para falar bem de todos os 21 vereadores. Pessoalmente, me recebem com uma fidalguia, com uma elegância, com uma fineza. Pode até ser que um ou outro não goste de mim, isso é problema deles. Mas que me recebem bem, que são atenciosos, e eu também tenho o maior carinho por todos. Agora, não vou deixar de dizer o que penso sobre esse processo. Eu defendo ideias, eu defendo valores que eu não vou abrir mão nunca, porque vai atingir Beltrano ou Cicrano. O nosso grande problema nesse tema é que nós sempre somos, primeiro, egoístas. Nós não se preocupamos com os assuntos sociais, os assuntos de coletividade. E segundo, levamos para o lado pessoal, coisas que não deveriam ser levadas para o lado pessoal. Podem criticar todas as minhas ideias. Eu só não aceito, como eu disse, inclusive, em um determinado momento, que eu fui execrado dentro desse município pelas minhas atitudes como juiz eleitoral. Eu não admito que entre na minha honra pessoal e muito menos da minha família. Aí eu não vou admitir. Pessoalmente eu não vou admitir nunca, como eu também não atinjo ninguém pessoalmente. No decorrer de minha fala, eu vou ter que, infelizmente, faz parte, tocar em algumas pessoas. Mas eu toco no nome dessas pessoas, principalmente de um específico, como homem público, que o são. Inclusive, como homem público que eu sou, que eu não estou aqui como homem público, já disse na primeira fala, vocês podem criticar à vontade as minhas decisões como juiz, podem criticar as minhas atitudes como professor, que inclusive tem aqui vários professores, nós somos homem público, eu e Laura, em especial, professores de universidade pública, uma professora da UFES, nós temos sim, podemos ser criticados. Agora, pessoalmente, não. Então, eu vou fazer críticas pessoais, eu vou ter que direcionar a pessoas, mas no cargo que elas estão investidas. E desde já podem ficar à vontade, se quiserem me criticar em minhas atuações, como juiz, como professor, ou qualquer outra atuação pública, mas nunca pessoalmente. E terceiro, eu venho acompanhando, e venho, inclusive, ficando muito satisfeito, como eu fiz uma entrevista agora. Eu acho muito importante que a gente possa ver como os nossos vereadores trabalham, que são, sem sombra de dúvida, talvez, os políticos que mais a gente sinta que eles, não que os outros não trabalhem, mas que nós estamos muito perto deles. Então, por estarmos muito perto dos vereadores, é muito importante que a gente tenha uma TV, como a TV Câmara, que está, evidentemente, aproximando o trabalho do vereador com a população. E eu destaco, não é nem porque o vereador Narciso se encontra aqui, nem o próprio presidente, mas quero destacar que um dos meus projetos básicos, uma das minhas lutas como cidadão, passa por um projeto que esta casa, e eu parabenizo o presidente da Câmara Municipal, junto com todos os vereadores, em especial o vereador propositor, de ter aprovado esse projeto Vereadores Mirins. Isso é um espetáculo. Por quê? Porque nós só vamos mudar a política desse país, que hoje é politicagem das piores, inclusive Vossa Excelência falou no discurso, senhor presidente, eu fiquei prestando atenção no discurso de Vossa Excelência. Vossa Excelência, inclusive, disse que quando começou a política, começou uma política totalmente diferente, depois dos seus 4 mandatos, no discurso dos vereadores mirins. Então, nós só vamos sair desse clima realmente muito ruim, desse descrédito da classe política em geral, quando nós formarmos verdadeiramente
os nossos jovens, a partir das nossas crianças, não é nem adolescentes, não. Nós temos que discutir, evidentemente, não com a profundidade, mas nós temos que discutir cidadania e democracia junto às nossas escolas, junto aos nossos alunos, inclusive na mais tenra idade. Os vereadores parecem ter uma idade um pouquinho maior, 12, eu não percebi ali a idade, eu não vi, 12, 13 anos, mas nós fizemos, inclusive, porque eu entendo que é um projeto que, se Deus quiser, Deus me der saúde, continuar, eu vou levar a palavra de conscientização da população para os jovens. Quero, inclusive, levar esse projeto para a Ordem dos Advogados do Brasil, para que a gente possa, em parceria, e como tem, salvo engano, tem a OAB na escola, eu quero fazer algo semelhante, inclusive colocando no nosso site, colocando os nossos conhecimentos como professor, a experiência judicante nas escolas. Então, eu parabenizo, senhor presidente, essa casa, por ter realmente aprovado esse projeto, e a linha começa com a conscientização, que é o que a gente menos tem dentro desse processo de reforma política. Agora, iniciando efetivamente o tema, eu queria, inclusive, senhor presidente, que Vossa Excelência me descontasse aí, porque eu comecei o tema agora, não é? E eu o fiz porque entendi que esses 3 assuntos preambulares ou iniciais seriam imprescindíveis para que a gente pudesse entrar no clima. Então, eu queria, porque agora, efetivamente, é que eu vou fazer uso da fala, mas vou fazer, inclusive, de modo muito pontual, de modo muito objetivo, de modo muito direto, e destacando as minhas ideias, e quero ouvir, inclusive, contrapontos. Não estou aqui para ser o dono da verdade. Agora, desde já, para alguns pontos, só se Vossas Excelências na mesa, senhores vereadores ou alguém da tribuna vai fazer, na tarde de hoje, que está sendo, inclusive, transmitido, e nós talvez, se isso acontecer, nós devemos botar no Brasil inteiro. E desde já eu chamo a atenção, se nós vamos trazer argumentos coerentes, diferente do que nós estamos vendo, que nós não estamos vendo argumento nenhum. Pode ser que aqui saia um argumento coerente contra nossas ideias, porque até agora, presidente Alto, que está fazendo suas anotações aí, a gente não recebeu nenhum argumento de contraponto, por exemplo, com relação ao financiamento empresarial, que eu vou destacar. Não recebemos nenhum contraponto aos nossos argumentos. Pode ser que hoje a gente receba. Primeiro ponto, não vou querer aqui estar debatendo com jornalista nenhum, nem fazendo nenhum contraponto, nem nada, mas eu quero, de um modo geral, responder, exercer o direito do contraditório, que é algo muito elementar e que deve ser sempre feito. Para quem disse, senhor presidente, inclusive, eu não tenho, presidente, eu não tenho procuração de Vossa Excelência para lhe defender, não. Eu não tenho. E defender também a casa, porque a casa aprovou. Bem ou mal, a casa aprovou. Os 21 vereadores não estão aqui, deve estar justificado porque que não vieram, mas a casa aprovou. Eu não tenho procuração de Vossas Excelências para defendê-los, mas eu vou defender. Porque estão dizendo que nós estamos aqui por perda de tempo. Quem disse isso realmente está muito desinformado. Eu até expliquei de um modo muito elegante, a vereadora Isabel, que sempre participa do Twitter comigo, perguntou, porque ela estava querendo se informar. Eu senti a diferença, inclusive, daquele bate-papo muito proveitoso que nós tivemos. Mas pessoas dizendo que nós estamos aqui com perda de tempo. A reforma política começou agora. E eu percebo que a vereadora confiou em mim, acreditou. Agora que nós estamos começando a discutir, pelo amor de Deus. Agora que nós tocamos em 5 pontos. Terça, quarta e quinta. Eu posso descrever todos os momentos, porque acompanhei minuto a minuto. Toda essa discussão, terça, quarta e quinta, está registrada, inclusive, no meu Twitter pessoal. @EvalSampaio, vocês vejam lá. Todas as discussões eu comentei, tudo eu critiquei, elogiei e fiz. Agora que nós começamos, ainda tem mais um turno na Câmara dos Deputados, ainda tem diversos outros assuntos que ainda vão ser tratados na Câmara dos Deputados, ainda tem a passagem pelo Senado Federal, também 2 turnos, com o quórum qualificadíssimo, está aí um professor de Direito Constitucional aqui, que eu me orgulho muito, que é o professor Ítalo, que foi meu aluno, que pode confirmar o que a gente chama de devido processo legislativo, agora que começou. E mais, né? Para quem fez essa crítica. Se eles, com todo respeito, e aí o professor de Direito Constitucional deve, desde aquela época, ter se tremido,
como todos os professores de direito constitucional do Brasil, estão até hoje abismados com a manobra feita de vilipêndio total à Constituição Federal, que não permite a rediscussão dentro da mesma sessão legislatura de um tema já rejeitado expressamente. Então, o primeiro tema que eu vou falar, dizer para vocês que nós começamos a discussão agora. Claro que vocês, evidentemente, não são, como eu também não sou, esse argumento de autoridade, inclusive um argumento para mim um pouco autoritário, de dizer, você não deve discutir nada porque quem decide somos nós. É isso, me perdoa a expressão. Então pronto, acabou. Mas é isso que foi imposto para a gente. Porque eu vou começar, por incrível que pareça, elogiando o senhor presidente da Câmara dos Deputados. Por incrível que pareça. Por quê? Porque ele fez algo que a gente deve, inclusive, louvá-lo. Gutenberg, inclusive, tem também estudado o assunto. Por quê? Ele colocou a reforma política, Aldo. Muitos presidentes não tiveram coragem, não enfrentaram o tema, ficaram com medo, ficaram vacilantes. Ele não o fez, e aí eu estou fazendo a crítica como homem público, como vou fazer também a dois partidos em especial pela peculiaridade do tema. Ele não fez do modo correto. Aí ele não fez, não. E aqui eu vou trazer N situações que ele não fez de modo correto. Mas ele tem que ser louvado pela coragem de ter enfrentado. Você mesmo deve ter, diversas vezes em suas aulas, ter dito que ninguém nunca quis tratar a reforma política. Você me empurrou para debaixo do tapete. Bem ou mal, senhora vereadora, ele tratou, ele teve coragem, ele pautou e aí ele cumpriu. Agora, ele o fez de uma forma talvez antidemocrática, antirrepublicana e de uma deselegância, com todo respeito, que eu só vejo aqui por enquanto, a vereadora Isabel do PMDB, desrespeitando o seu próprio partido, desrespeitando os próprios estudos feitos pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, desrespeitando um colega deputado, desrespeitando e constrangendo o colega deputado perante todo o povo brasileiro. Como imaginar que existe uma comissão especial feita para tratar da reforma política? Vamos imaginar, nobre vereadora, que Vossa Excelência tivesse sido mutatis mutandis, como se diz dentro do direito, não gosto muito de expressões técnicas, mas a partir das peculiaridades, que o presidente Jório tivesse designado Vossa Excelência para presidir uma comissão, ou relatar uma comissão. E mais os vereadores aqui presentes, vamos aqui só imaginar, os outros 6 vereadores presentes, à exceção do presidente, tivessem sido os membros dessa honrosa comissão, que tinha a vereadora Isabel, por exemplo, como presidente, e o vereador Genivan a vereadora como relatora, e o vereador Genivan como presidente. Simplesmente ele, viu, meu presidente, me escute junto com o meu prefeito. Ele simplesmente desconsiderou 3 meses de trabalho, vereador Genivan. Desconsiderou. Inclusive todas as audiências públicas realizadas por Sua Excelência, o deputado Marcelo Castro. Desconsiderou. Como se não houvesse nada. E de um modo, me perdoe, autoritário, para querer impor a sua vontade pessoal. Isso ficou muito claro e evidente. E eu estou aqui esperando um rebate, para impor a sua vontade pessoal de um sistema que talvez não tenha passado pela arrogância da atitude. Porque o próprio deputado Marcelo Castro, que não aceitava o sistema do Distritão, foi isso que ele foi destituído, de forma, inclusive, para entrar para a história da Câmara dos Deputados, que eu nunca tinha visto como é que um relator é deposto no exercício de uma relatoria dentro de uma comissão, simplesmente se desconsiderando o trabalho dele, e com todo respeito, colocando o presidente. No caso, aqui dentro do exemplo que eu trouxe, a senhora seria tirada da comissão, desconsiderado todo o seu trabalho de relatora, nobre vereadora, e o presidente Genivan seria nomeado pelo presidente Jório para assumir a relatoria, me perdoa a expressão, nas coxas, no último momento, um relatório feito pela vontade pessoal
de Sua Excelência e votado direto dentro da Câmara dos Deputados, atropelando totalmente o devido processo legal. É algo realmente inimaginável dentro do devido processo legislativo. Evidentemente, isso que eu estou falando para vocês é tão somente para destacar essa manobra, o começo da manobra que ele fez para impor a sua vontade pessoal. E essa daí, professor Ídolo e professor Olavo, seriam insindicáveis pelo Poder Judiciário, porque seriam mudanças regimentais, desconsiderar a comissão, e que não poderiam, inclusive, dificilmente, seriam modificadas pelo Poder Judiciário, presidente Aldo. Você sabe que seriam insindicáveis. Mas ele não parou por aí. O Distritão não passou, e aí, evidentemente, eu vou deixar, se alguém quiser discutir algo sobre o Distritão, nós vamos discutir, mas eu não vou perder tempo. Não vou perder tempo, não é porque não passou, não. Não é só porque não passou, não. É porque o Distritão nada mais era, se passasse do modelo atual, um acordão entre os detentores de poder econômico para fazer com que 513 individualidades chegassem à Câmara dos Deputados por força da interferência do poder econômico e somente potencializando a corrupção e as injustiças do sistema eleitoral vigente. Então, somente por isso. Porque é muito bom o discurso do Distritão era fantástico. Ah, não, nós vamos respeitar a soberania popular, vereador Jorge, vamos respeitar os mais votados. E uma simplicidade, os mais votados de cada distrito e de cada estado seriam os eleitos. Fantástico, raciocínio, perfeito, fácil de entender, evitaria o efeito tiririca, que nós sabemos, né, que realmente é algo discutível, como é que você vota em uma pessoa e atinge outra, e leva pessoas que não têm, inclusive, densidade eleitoral, né? Interessante, né? Aí eu abro um pequeno parênteses. Querem tanto resolver esse problema, e aí eu vou fazer uma crítica ao Senado Federal, meu presidente. Querem resolver esse problema, e problema maior do que a ausência de densidade eleitoral, tem o Senado Federal, que tem suplentes de senadora que não recebe nenhum voto. Pelo menos os deputados que foram eleitos junto com o Tiririca ou com o efeito Enéas, pelo menos pode bater no peito. Espera ainda, eu tive pelo menos 200, 300 votos. Os suplentes de senadores, tamanha o despautério, com todo o respeito que eu tenho, e crítica ao sistema, porque eu estou criticando o sistema, o cabo não recebe voto nenhum. Então, interessante, né? Vamos resolver esse problema, então vamos resolver logo ele todo. Não vamos resolver só na Câmara? Não vamos resolver no Senado? Inclusive, sobre isso eu abro mais um parênteses, né? Interessante, o tempo de duração do mandato, que deveria, por óbvio, ser trabalhado antes, não foi por quê? Porque é a melindres. E aí eu vou tocar nesse assunto aqui, que vai ferir talvez alguém, e eu vou dizer o que eu penso. Eu não tenho realmente como cidadão papa na língua e respondo pelos meus atos. Respondo pelos meus atos, está sendo gravado, pelo jeito a TV Cano vai repetir muitas vezes e que repita. Porque eu vou dizer mesmo o que eu penso sobre o tema. Vou dizer o que eu penso sobre o tema. Querem resolver e ficam com melindres. Não, nós não vamos tocar no tempo de duração do mandato agora, porque nós temos um acordo político com o Senado e o povo esquecido. E nós não podemos mexer no tempo de 8 anos do senador. Ah, não pode, é intocável o tempo. Pode mexer, se for para deixar para 10. Para baixar para 5, não pode. Foi esse, inclusive foi dito de modo muito claro. Não foi pedido, não foi de bastidor, não. Foi dito dessa maneira, eu ouvi, inclusive está aí gravado pela TV Câmara, estava lá de modo muito simples, muito transparente. Tanto é verdade que pararam a discussão da duração do mandato de 5 anos e pararam também, por óbvio, a discussão da unificação de eleições. E aí eu chego no ponto central e que talvez alguns se sintam atingidos pessoalmente e eu não estou preocupado. Eu fui criticado, inclusive não vou dizer quem, ligações que tiveram, inclusive o vereador Genivan é minha testemunha do que eu vou dizer agora. Porque desde o começo que eu me associei, que eu me integrei e que eu recebi
a representação no Estado desse movimento, dessa coalizão, e recebi o apoio direto do presidente da Ordem aqui em Mossoró, do presidente estadual Sérgio Freires, e que eu convidei, inclusive, muitos políticos, e o vereador Genivan foi um dos primeiros a aceitar, não vou falar, evidentemente, de todos, para não dizer que eu estou fazendo, não é, nenhum tipo de campanha, nem de fins possíveis eleitoreiros para alguém, mas o vereador Genivan foi um dos primeiros, inclusive, se integrou, que foi comigo para vários movimentos, que junto comigo foi ao presidente da casa, que foi sensível desde o primeiro momento, e que também eu lhe defendo, que não foi marcado antes, não foi, evidentemente, por falta de vontade, vamos dizer, política. Pelo contrário, a minha agenda com a de Vossa Excelência acabou não dando certo, mas estamos aqui. E por que é que eu disse, fui criticado, e o vereador sabe e viu as críticas que eu sofri? Porque eu disse uma verdade que eu vou repetir agora. Eu vou repetir agora. A classe política não se encontra em condições morais de fazer essa reforma política. Tanto é verdade que está fazendo e ao mesmo tempo não está fazendo nada. Porque a reforma no estágio que está e nas perspectivas que terão, eu já sei o resultado, vai manter tudo como está. E o marketing eleitoral do deputado federal Tiririca para o desalento do marqueteiro dele, vai cair. Porque o marketing de sucesso dele foi dizer que pior não ficava. E o pior é que fica. Eles vão conseguir piorar essa reforma política. Eles vão conseguir deixar pior do que o que está. Por quê? Porque, infelizmente, eles estão legislando pensando nos seus interesses pessoais. Eles estão legislando pensando em manter o sistema de poder pelo poder. Negociando, inclusive, muitas vezes de forma não republicana. Porque como se justifica que 84 deputados federais que votaram contra o financiamento empresarial na noite de terça-feira mudam o seu voto da noite para o dia, sem qualquer justificativa, sem qualquer argumentação. E nós temos que marcar esses 84 deputados, com todo o respeito que eu tenho. E o respeito que eu tenho, inclusive, ao vereador Genivan, que é de um do partido a qual um dos deputados mudou aqui no nosso estado, e eu vou perguntar a ele todo dia, a ele e ao outro. Eu me refiro ao deputado Rafael Mota e ao deputado Antônio Giacomi, que mudaram aqui no nosso estado, junto com 82 deputados, o seu voto de maneira não republicana, porque todos que exercem cargo público têm que ter justificativa de suas ações. Cobrem minhas posições, cobrem se eu não, como juiz, não decidi e fundamentei tudo, pode não ser a melhor fundamentação, mas tinha. Cobrem se eu não tenho posição, como cidadão, como professor, em todas as minhas atitudes, como palestrante. Não se pode esperar de um Congresso Nacional que da noite para o dia muda, sem qualquer justificativa, algo que já estava, inclusive, sendo comemorado. Eu fiquei até de otário, como eu dizia agora na TCM, onde tem um projeto lá, Direito de Todos, junto com o meu site, e que eu, ao fazer o registro na quarta de manhã, depois daquela votação histórica, secular, eu estava mais alegre que pinto no lixo, como se diz. Eu fui falar que nós vencemos, e parece que a gente tinha uma luz no final do túnel, que era justamente acabar com esse financiamento empresarial, as campanhas, porque tinha sido rejeitado expressamente. César Alves acompanhou e cobrou também dos deputados, foi o primeiro a fazer a matéria, que eu tuitei a matéria dele, e ele ficou também sem entender, todos nós. Por quê? Porque Sua Excelência, nobre vereadora, que eu tenho maior admiração, mas o senhor presidente da Câmara, inclusive está registrado, nós estamos com a gravação, nós estamos com o DVD, foi inclusive questionado no Supremo, e foi trazido o vídeo. Na noite anterior, o deputado Domingos Neto, coincidentemente também, vereador Genivan, do PROS, o deputado Domingos Neto perguntou: Excelência,
Se não passar o financiamento empresarial, que é de forma global para os partidos políticos e para os políticos, Vossa Excelência vai votar a proposta do relator ainda, porque a proposta do relator, o deputado Rodrigo Maia, um relator criado por ele para atender os interesses dele com relação ao distritão, como eu já expliquei. Ele respondeu, não, deputado. Ele respondeu na terça-feira à noite. Não, cai. O assunto estará resolvido. Nós passaremos a 2 outras discussões. Quais seriam as 2 outras discussões? O financiamento de pessoa física e público e o financiamento exclusivamente público. Seriam as 2 outras propostas. E Sua Excelência, da noite para o dia, sabe-se lá por quê, convenceu 84 deputados e colocou uma emenda aglutinativa que não tem nada, com todo o respeito que eu tenho. Inclusive, a primeira crítica eu vou direcionar como homem público também. Ao ilustre deputado Celso Russomano, que fez a famigerada emenda aglutinativa, que se vocês forem estudar o regimento interno da casa, da Câmara ou de qualquer casa, sabe que emenda aglutinativa tem que agrupar 2 ideias. Não estava agrupando nada, substancialmente falando. Estava ressuscitando uma matéria expressamente rejeitada pela casa. E a mudança era o quê? Não, é outro por quê? Porque o financiamento empresarial agora é somente para partidos políticos. E nós tínhamos votado o financiamento para partidos e candidatos. Meu Deus! Mas espero não me alongar nesse assunto e ouvi-los. Felizmente, nós temos 63 deputados que tiveram coragem de ir ao Supremo Tribunal Federal, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, que está aqui ao meu lado, por força de um dos maiores constitucionalistas, Olavo Hamilton e Ítalo, que é o professor Cláudio Souza Pereira Neto, que inclusive o professor Cláudio Pereira Souza Neto, por incrível que pareça, é um dos maiores críticos ao ativismo judicial. Mas mesmo sendo crítico ao ativismo judicial, à ingerência do poder judiciário, dentro das outras atividades do poderes, nesse caso fez uma peça memorável, de 41 laudas, demonstrando 3 vícios formais, dentre um deles a questão da repetição de matéria conforme o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. 2 outros vícios formais que eu não quero transformar esta audiência em uma peça técnica, o vereador fica chato. E 3 vícios materiais do que já estava sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, que é justamente a inconstitucionalidade material do financiamento empresarial, porque atinge de morte o princípio da igualdade, o princípio democrático e o próprio princípio republicano. Então, sobre esse capítulo, eu posso até voltar no 4º momento, ou se alguém quiser fazer alguma pergunta. Mas para mim, inclusive, eu digo com muita alegria e com certeza para vocês. Eu digo com a certeza que 2 mais 2 são 4. Nobre vereador Tomás Neto, eu digo como 2 mais 2 são 4. E acredito eu que os professores que estão nessa bancada, com relação à patente inconstitucionalidade, pelo menos formal, material, eu quero ouvi-los, mas a formal, não tenho dúvida nenhuma, irão confirmar que não podia ter ocorrido o que ocorreu. E que, por óbvio, o Supremo Tribunal Federal, através da ministra Rosa Weber, que o mandato de segurança foi distribuído para ela na data de ontem, deve, nesses dias, estar restaurando a vontade de nossa Constituição. Porque a nossa Constituição não permite, dentro da mesma sessão legislativa, que se proponha nova emenda que já foi rejeitada, indiscutivelmente. Só quem quer, evidentemente, ver e achar que é míope. A proposta de financiamento empresarial foi efetivamente rejeitada. Finalizando esse tópico, eu digo, nós não avançaremos nada, rigorosamente nada. Pelo contrário, pioraremos. Se não acabarmos com o financiamento empresarial das campanhas eleitorais.
É impossível que haja qualquer avanço. Eu pergunto, o que é que um CNPJ, me perdoa a expressão, o que é que um CNPJ que não vota, professor Luiz Carlos, o que é que um CNPJ que não vota quer participando de um processo eleitoral? Qual o interesse republicano de uma empresa que doa, na realidade não doa nada, investe em 3, 4 candidaturas que têm formalmente ideologias distintas? E nós vemos isso todo dia, em todo o processo, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Inclusive, o que nós menos temos atualmente é verdadeira ideologia. São poucos partidos políticos que batem no peito e dizem que tem ideologia própria. Inclusive, não me queira mal, meu querido professor Luiz Carlos, mas um dos partidos que eu trago como exemplo, que rasgaram a sua ideologia, é o vosso partido. Não me queira mal, não tem nada contra o senhor. Pelo contrário, o senhor já demonstrou aqui em Mossoró ser um grande homem público. Mas o seu partido, por exemplo, para não falar mais que aqui o tema não é partido. O seu partido, por exemplo, foi às ruas em 1990 por muito pouco, em relação ao que se vê hoje. E estavam todos de cara pintada. E hoje, quando cidadãos como, por exemplo, eu, não que eu defendo, porque não há elementos, evidentemente, para o impeachment ainda, mas o direito do povo pedir o impeachment existe. E o seu partido diz que é abuso, que é golpe. Golpe talvez seja o que esteja acontecendo com o povo brasileiro, que está, inclusive, totalmente escanteado desse assunto que nos traz a essa casa. Golpe é isso. Golpe é isso. Porque o povo não está sendo escutado. O povo está sendo totalmente alijado. Nós fomos ser ouvidos, eu e Aldo, como representantes, e não pudemos adentrar a Assembleia Legislativa do nosso Estado. Sua Excelência, e aí eu critico como homem público, o presidente Eduardo, nos impediu, Gutenberg, você também, que o seu partido, inclusive, que também, eu não quero estar criticando, já para o doutor Eval vai criticar todos os partidos, também, infelizmente, houve aí um desvio, talvez histórico, e você também até concordou comigo implicitamente. Por isso que eu digo, nobre vereador, não me sinta mal, é um artigo que eu falo, não temos esquerda nem direita nesse país. Então, para eu não me alongar, eu só questiono aqui, nobre vereadora, que reforma política é essa? Que a gente não mexe na estrutura de poder pelo poder, que a gente não mexe nesse sistema que é a pior coisa do mundo, que é essa compra literal dos termos do mandato. Vossa Excelência, eu fiquei prestando atenção no discurso, na solenidade de posse dos vereadores mirim, Vossa Excelência condenando a compra de voto, Vossa Excelência dizendo que ao chegar na Câmara a primeira vez, foi inclusive interceptado por uma eleitora, que disse, vereador, espero que o senhor não seja igual a vereador tal, que não me dá nada para que eu possa satisfazer as minhas necessidades pessoais. Vossa Excelência disse que não ia dar para ela, porque vereador não era para dar nada para ninguém. E Vossa Excelência está certo. Vocês não foram eleitos para estar dando nada individualmente a ninguém. Inclusive, se vocês fizerem isso, vocês estão cometendo. Podem ter cometido um crime antes, para chegarem ao mandato, e no decorrer podem, inclusive, estar usando o dinheiro público individualmente. Eu digo pode, não estou acusando ninguém, pelo amor de Deus. O vereador tem muito que dar à sua população, em termos de feitura de projeto de lei, fiscalização, auxílio, inclusive, à bancada do governo, auxílio, inclusive, ao tratamento das matérias, defender as causas de modo nobre, é isso que precisa. E todo esse sistema, do jeito que está, vai ficar pior. Para finalizar, porque eu realmente já passei do limite, eu quero destacar que para nos adoçar, presidente, adoçar o povo, vereador, como eu lhe dizia, Vossa Excelência não acreditou em mim, viu que eu tinha razão.
A reeleição, por óbvio, já está passada. O fim da reeleição é algo sacramentado. Por quê? Porque é algo que todos os partidos, de modo, vamos dizer, muito de um feeling que sentiu que há quase uma comoção, que eu até discordo, porque a reeleição não é perto de ser tão ruim quanto o financiamento empresarial. Eu preferia muito mais que continuasse a reeleição do executivo e acabássemos com o fim do financiamento de empresas. Mas aí os deputados perceberam, os senadores também, que a reeleição está na boca do povo, o fim da reeleição. Então, os prefeitos, governador e presidente da República vão pagar o pato. Tudo bem, tem por onde, porque realmente abusaram da emenda constitucional foi em 94, né, a emenda? 94, me corrijam, né? 94 para cá, abusaram do poder político, eu não quero entrar nisso, mas passou. Passou algo que, inclusive, outra coisa para adoçar. A iniciativa popular, agora 500 mil assinaturas. E eu digo com muita tristeza, vou dizer mais o que passou, só para contextualizar e me encerrar. Passou também a cláusula de desempenho, que não é essas cláusulas de desempenho, coisa toda, inclusive o PSDB, seu partido, foi muito duro, e eu até achei coerente. Eu achei que o PSDB foi coerente. Em que sentido? Ele queria uma cláusula de desempenho real. Essa cláusula de desempenho realmente é a cláusula de desempenho para fazer média. Eu não concordo com a cláusula de desempenho. No sistema atual, não concordo. Eu concordaria com a cláusula de desempenho reformulando o sistema todo. Eu não vou poder discutir porque eu optei em fazer as críticas e chamar a atenção para que os colegas da mesa, para que os vereadores, para que a plenária pudesse trazer os assuntos. Foi uma opção minha. Eu posso ter errado? Posso, mas eu não quis trazer nada técnico. Essa cláusula de desempenho, do jeito que está, tanto de um deputado, quanto de 5%, quanto que é o PSDB, no cenário atual, é mais uma restrição, talvez, enviesada ao acesso, vamos dizer, de políticos com P maiúsculo. Porque, sinceramente, o que eu questiono e nós deveríamos facilitar nessa reforma, e pelo jeito vamos piorar, seriam pessoas que indiscutivelmente servem ao povo e que gostam, como Vossa Excelência disse, senhor presidente, que o seu pai, Aldenor Nogueira, eu fiquei marcando todo o discurso para citar aqui, o seu pai, segundo o senhor, eu acredito que o seja, era um homem que gostava de servir a coletividade de graça. Era um homem que, inclusive, quando foi vereador, não ganhava nem R$1. É o que particularmente eu defendo. E do jeito que a reforma está se encaminhando, vai ter que ter muito mais, me perdoe aqui, do que 1 milhão para se eleger vereador em algumas cidades, e principalmente em capitais. Porque o sistema está piorando. Nós precisamos restaurar a política com P maiúsculo. Nós precisamos verificar quais são aquelas pessoas comprometidas, quais são aqueles partidos que verdadeiramente têm ideologia, têm programas partidários, têm programa de governo, têm planos de gestão. Cadê? Cadê essa política? Eu não estou vendo, não. Com todo respeito, não me queiram mal, eu estou vendo muita politicagem. Eu estou vendo muito jogo de interesses. Eu estou vendo negociações de uma hora para outra dentro da Câmara. Vem aqui, senhores líderes, os líderes dizem uma coisa para o presidente. No plenário não tem força substancial para fazer valer entre os seus liderados. Inclusive, houve um incidente, inclusive, muito constrangedor dentro do PSDB. O próprio liderado disse, eu não me sinto liderado. Porque eu não estou, inclusive, sendo suprimido o meu direito de falar, o meu direito de discutir. A reforma política está sendo feita, por incrível que pareça, sem discussão. Como é que nós vamos tocar em temas tão ácidos, que, inclusive, com certeza, entre nós da mesa, nós temos divergência sem discutir? Imposta goela abaixo, negociada, muitas vezes, entre os próprios líderes partidários. Quando chega para os liderados, eles se assustam, inclusive. Então, que reforma política é essa? Eu quero crer. O presidente da OAB vai fazer isso, porque eu nem combinei com ele. Mas ele vai, com certeza, defender as ideias da nossa reforma política democrática. Eu só defendi uma, que foi o fim do financiamento. A outra, inclusive, que nós defendemos, já passou.
Porque não tem como dizer que o fim da reeleição sobrou realmente. E eu, particularmente, não me queiram mal. Termino dizendo isso, senhor presidente. Eu estou tão desapontado. Eu estou tão insatisfeito com tudo que eu estou vendo, que eu não abro mão de defender, pessoalmente, não é do movimento. Não é do movimento isso. O fim do político profissional. Eu entendo que o político profissional no Brasil não deu certo. No Brasil criou situações terríveis. Aí você poderia me dizer, mas doutor, eu não estou nesse meio. Pode vir. Desde já, os 8 vereadores aqui presentes e o vice-prefeito. Eu estou com 9 políticos aqui que eu estou olhando. 10, mais um sem mandato. Eu estou olhando para 10 políticos, que eu me lembro aqui. Não, 11, porque chegou o vereador Tomás Neto. Pode ser que vossas excelências não se enquadrem nessa figura. E desde já, eu respeito vossa excelência. E posso até dizer que vossas excelências não se enquadrem. Pode até ser que vossa excelência me traga o exemplo de que vocês não se enquadram. Mas todos nós vamos pagar, como sociedade, pelo que alguns fizeram em nome da classe. E não me achem ruim, não, porque eu pago demais. Eu pago, inclusive, por juízes que fazem coisa errada e eu levo a crítica. Professor Olavo paga como professor, Aldo paga como advogado. Quantas denúncias, quantos advogados? Inclusive, estou mandando até uma. Faz parte. Agora, eu, infelizmente, digo para vocês que a minha grande proposta hoje é acabar com o político profissional. É trazer a impossibilidade de reeleição por um tempo, evidentemente, diferenciado, com algumas escalas, inclusive, mas dentro de um mesmo, vamos dizer, de um mesmo nível municipal, passando, evidentemente, dentro daquela estrutura de você se eleger, e qual é o seu primeiro ato, junto com a sua equipe? O que é que nós vamos fazer para daqui a 4 anos nós continuarmos aqui, porque aqui é bom demais. Ou então, como dizia o saudoso senador Agenor Maria, ele dizia, eu não vi, mas me disseram, o Senado é o céu. É melhor do que o céu, eu também concordo. O Senado, para ser bom, tem que ser... O céu, para ser bom, Pois é, tá o céu, certo. para ser bom, tem que ser igual ao Senado. E quando chega lá, o primeiro pensamento é como é que eu vou permanecer aqui por mais 8 anos. Então, não me queiram mal. Eu prefiro adotar o modelo suíço. O modelo, inclusive, onde não há político profissional. Onde há um político 1, 2 dias, quando tem sessão extraordinária. 1 dia, ele é político. 2 dias, quando tem alguma discussão extraordinária. Inclusive, o gasto mínimo, sem nenhuma mordomia, sem nenhum tipo de assessor, sem nenhum tipo de nada, inclusive uma coisa muito provinciana, mas uma coisa muito efetiva, levando inclusive à vontade, levando um projeto, levando ideias e melhorando a coletividade. Não me queiram mal, não fiquem com raiva de mim, senhores vereadores. Eu estou realmente muito desapontado, mas não vou deixar de votar, não vou deixar de escolher, não vou deixar nada, não vou continuar a minha luta. Mas trago, inclusive, dentro desse sistema, a ideia de que talvez uma efetiva reforma deveria que passar necessariamente por atacar de frente os interesses pessoais dos atuais detentores de poder. E eu creio, para finalizar, que uma efetiva reforma só sairá, infelizmente, se for feita, pelo jeito, por uma constituinte, ou então, se os senhores deputados e senadores quiserem ouvir o povo, tem que acolher as 10 propostas que o doutor Aldo aqui vai fazer, dentro da parceria, nem combinaram com ele, você se vire para falar as outras 8. Ou pelo menos parte delas, para a gente possa discutir. Não. Mas como imaginar, para encerrar, como imaginar que uma reforma está sendo feita, onde um grande movimento social, com 108 entidades, com a CNBB, com a OAB, com o MCCE, com a Associação dos Magistrados Brasileiros e outras diversas entidades, não é escutado. A proposta não existe. Ela foi simplesmente ignorada.
em que pese ser mais pública, muito mais pública do que as propostas feitas nos bastidores e nos corredores da Câmara dos Deputados, feita inclusive da noite para o dia e tratada e votada em menos de 24 horas e que fizeram, para a nossa tristeza, que 84 deputados, repito, 2 deles do Estado, mudassem a sua posição, mudassem a sua ideologia, mudassem a sua convicção. E aí eu pergunto, será que os senhores deputados e os senhores senadores, de um modo geral, têm ideologia ou têm convicção alguma num cenário desse? Muito obrigado.